Olá, boa noite. Estamos aí com mais um programa Ilustríssima e hoje trazemos um tema bem especial, bem interessante, que é o emagrecimento. Então, a mulherada que está no processo de emagrecimento, que precisa de ajuda para que esse processo ele seja mais tranquilo, a gente está aqui com a Núbia Bittencourt, que ela é life coach e psicóloga. Então, ela é a solução para os problemas dessa mulherada que às vezes é indisciplinada, vai lá, pega lá todo o documento certinho do que precisa comer, do que não, com a nutricionista, né? Todo um cardápio e não segue, né? Que a gente sabe que tem bastante. Então, a Núbia, ela vai estar com a gente para explicar tudo certinho, o que a gente precisa fazer para se sentir mais saudável e trabalhar o nosso corpo e a nossa mente, né, Núbia? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Sheila. É um prazer estar aqui. Estamos aqui também com a Catiane Calegari Franciscone, que ela passou por uma cirurgia bem séria, né, Catiane? E ela também vai contar pra gente como foi esse processo, o porquê chegar numa cirurgia e se essa cirurgia ela tem muitos efeitos colaterais, como que essa cirurgia ela acontece e o porquê que ela acontece também, né? Porque a gente sabe que em alguns casos é muito difícil acontecer o emagrecimento de uma forma mais tranquila por meio de academia, exercício físico, alimentação, e às vezes chega num ponto que a gente precisa passar por uma cirurgia, né? O que causa também bastante desconforto, um pouco de medo, né? Mas que a Catiane passou e que foi super bem e tá aí super linda. O que é o Life Coach? Eu tenho uma dúvida, porque eu sempre acho que tem alguma coisa a ver com psicologia, mas eu queria saber o que ele foge um pouquinho da questão da psicologia. Então, Life Coaching é uma das áreas que coaching trabalha. Coaching, de modo geral, é uma metodologia que trabalha com o desenvolvimento de pessoas para performar melhor, seja na área pessoal, profissional. E ele usa a psicologia como embasamento. Psicologia é uma ciência e profissão, né? Então, psicologia é o estudo da psique humana, da mente humana, da mentalidade, e também a profissão que faz o psicólogo. E essa ciência, ela embasa, assim como várias outras, neurociência, embasa o coaching. Então, existe a psicologia positiva, que trabalha tudo que o indivíduo tem de melhor para que ele consiga performar e, inclusive, lidar com os problemas dele, por exemplo, de estar acima do peso, para conseguir resultados melhores, os resultados que ele realmente quer. Então, a gente poderia dizer que o coaching, ele usa a psicologia como ciência e embasamento científico para isso. E aí o trabalho que eu sou formada em psicologia, né, e life coach, então o trabalho é como se fosse um trabalho de um psicólogo, né, na conversa, na mudança de mindset, na mudança de percepção das coisas, e indo gradativamente, não tão demorado, porque hoje a gente tem ferramentas mentais muito boas que faz com que a gente consiga uns resultados muito mais rápidos, mas realmente, assim, para que a pessoa se dê conta da forma como ela pensa, para que consiga pensar diferente, sentir diferente, agir diferente. E não só no emagrecimento, porque a gente está focado no programa de hoje para falar sobre isso, né? Já que a gente tem uma convidada que passou pela cirurgia, a Núbia trabalha bastante nessa área, mas o Life Coach, ele trabalha com outras áreas também, né? Isso, a gente trabalha com performance de um modo geral, assim, de modo geral eu falo assim, a gente causa mudança na vida das pessoas, seja em qualquer área, ou até mudanças nas empresas, na forma como as empresas funcionam, que é um executive coaching que trabalha assim, mais voltado para empresas. Eu trabalho a mudança de um modo geral, seja pessoal ou profissional das pessoas, seja mudança emocional, às vezes as pessoas me procuram muito para emagrecer, mas também me procuram muito para elas desenvolverem as carreiras profissionais dela, desenvolver as lideranças dela, ou eu tenho muitos clientes que são empresários, então eles querem desenvolver os próprios negócios, né, fazer as coisas, é como a gente estava falando mais cedo, tirar as coisas da cabeça, que às vezes fica muito confuso, e conseguir realmente executar cada uma delas para chegar onde elas sabem que poderiam chegar. E emocionalmente falando, então existem muitas pessoas que não conseguem lidar com as próprias emoções, não conseguem lidar nas relações, tudo isso a gente consegue trabalhar com life coaching. Eu vejo muito no coach, eu fiz um processo de coach com a Giane, aproveitar para mandar um abraço para ela. Ai, 2 abraços, meu Deus. E eu vi muito no coach, né, a minha percepção, metas e foco, assim. Isso. Então, eu quero emagrecer. Aí tu vai lá no coach, o coach ele vai fazer toda uma organização mesmo da tua semana, do teu mês, do teu ano, do resto da tua vida, para que tu continue com aquela meta e que tu consiga atingir o teu objetivo. Né, os negócios, às vezes a gente sabe exatamente o que quer fazer, mas a gente não tem uma data, a gente só quer.
né? Uhum. Ah, eu gostaria de viajar, mas tu só quer. Tu não tem uma data, tu não tá guardando dinheiro pra viajar, tu não tem tu só quer. Uhum. Então, o coach, ele meio que organiza tudo que a gente tem na cabeça da gente, os objetivos e metas e sonhos que a gente não bota em prática, né? Isso mesmo. Mais ou menos o Tony Robbins, que é um nome bem legal assim do coach, ele fala assim, ó, todo mundo tem condições de chegar onde quer. O problema é que a gente deixa a vida me levar, a gente vive desse jeito, né? Acha que esse é o natural, se convence de várias mentiras que a gente escuta. Eu falo mentiras porque não são necessariamente coisas reais. Ah, o tempo é difícil, é escasso. A crise. A crise, isso. E aí a gente vai, ele fala mais ou menos que é como se a nossa vida é como se a gente estivesse num rio. E o rio vai levar a gente para algum lugar. Só que se a gente não nadar, a gente vai onde o rio leva, né? A gente vai acabar chegando onde o rio escolhe que a gente chegue. E a gente pode escolher nadar, só que daí precisa de uma decisão, precisa de foco, precisa de ação para que a gente chegue, pare em qualquer margem antes de ser levado em no local onde a gente nem sabe onde vai dar. Então, mais ou menos assim, todo mundo tá vivo, todo mundo vai chegar em algum local, só que se a gente não fizer as coisas que a gente sabe que lá no fundo poderia ser feito, a gente vai chegar no resultado que a gente não quer e depois olhar para trás e pensar que poderia ter sido diferente. Então, o coach, ele vai trabalhar. Por isso que a gente trabalha muito com foco, com meta, com atividade. Por quê? Porque todo mundo tem a capacidade de fazer. Só que muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas não sabem como fazer. E é nisso que a gente vai ajudar. E disciplina, né? Essa questão, porque a gente às vezes acha que o que a gente faz não gera um resultado, né? Então eu vou todo dia agora comer uma barra de chocolate depois do almoço, mas eu acho que não vai gerar resultado nenhum, né? Ah, eu tenho que trabalhar, mas todo dia eu chego atrasada no meu trabalho. Né? Eu tenho que pagar o meu carro, mas aí eu atraso um boleto. Eu tenho que ir em tal lugar, mas eu não chego, não conversei com tal pessoa que eu tinha que conversar. E aí tu vai fazendo um monte de pequenas coisinhas, né? Que tu acha que não vão trazer um resultado, né? E aí quando o resultado negativo vem, eu fui demitido do meu trabalho, esse último mês eu engordei tanto, eu não consegui colocar minhas contas em dia. Mas por quê? Aí, quando tu vê, a coach tem muito sentido, porque é coisas que tu sabe que tu tem que fazer, né? Mas que se tu não se tu não tem a ajuda de alguém para organizar, às vezes a tua vida vai para uma outra estrada que não era aquela que tu queria, né? E às vezes até a pessoa sabe o que tem que fazer. Às vezes a pessoa não necessariamente se dá conta disso, porque a gente pensa assim, a forma como a gente está pensando hoje está trazendo esses resultados. Então, para que a gente tenha um resultado diferente, seja no emagrecimento, seja em qualquer outra coisa, a gente precisa pensar diferente e talvez enxergar diferente. Daí o coaching provavelmente, o teu coach provavelmente te ajudou nisso, né? Te instigou assim, ó, olha, Sheila, o que tu não tá pensando? O que será que tu não tá percebendo para ter os resultados que tu tem, que tu não tá tendo agora? O que será que ainda tá faltando? E aí a gente pensa a mais, ou de forma diferente da forma como a gente vem pensando, né? E como tu falasse, assim, ó, não é uma grande coisa que a gente faz num dia que vai dar o resultado. São pequenas ações continuadas que realmente fazem a diferença. No emagrecimento a gente vê muito isso. Não adianta tomar um remédio, não adianta fazer alguma coisa, não é assim, até a própria não é pra cirurgia, amanhã, né? Não é pra amanhã. Precisa de pequenas ações continuadas, precisa de disciplina e perseverança, para que realmente qualquer coisa na vida precisa disso. E aí faz muito sentido procurar um profissional para se organizar, para mudar mesmo a mentalidade, né? Para ter uma mente que seja de sucesso, de vitória, né? As pessoas que te procuram, elas te procuram mais para que área? É o emagrecimento ou é a questão profissional, assim? Então, você sabe que eu tenho, embora eu fale muito de emagrecimento, mas aparece bastante cliente também para a área profissional. Então, hoje eu diria que é meio a meio. Muito para essa área de emagrecimento, de emocional, bem questões de psicológicas mesmo, assim, pessoas que não conseguem se relacionar com as pessoas que não conseguem lidar com as próprias emoções, também com pessoas que estão desenvolvendo suas carreiras e querem melhorar, pessoas que são líderes e precisam melhorar, né, se autodesenvolver, porque a equipe, ela responde à forma como o líder funciona, então o líder precisa se autodesenvolver para conseguir realmente desenvolver a equipe. Então eu diria que é meio a meio, mas no fundo a gente trabalha sempre a mesma coisa, que é o que? A mudança da mentalidade.
para conseguir as E ações. uma coisa também acredito que vogue em outra, né? Como a gente estava conversando, às vezes a pessoa acha que o problema dela tá no não conseguir emagrecer. Mas o problema dela tá, às vezes, com uma situação mal resolvida na família, ou no relacionamento amoroso, ou no trabalho, que gera ansiedade e faz ela ficar gordinha, né? Perfeito. Ou a pessoa não tá indo bem no trabalho. Aí ela acha que o problema tá no ambiente de trabalho dela. E, na verdade, às vezes as coisas estão indo mal em casa. E aí ela carrega todos os problemas da casa pro trabalho, ou do trabalho pra casa, o que é pior, né? Muito relacionamento que se acaba por conta de o financeiro não tá bem, né? De a pessoa não tá estável no trabalho dela. Então, como as áreas da vida da gente, elas se esbarram, né? Umas com as outras e acabam gerando conflitos, né? Perfeito. É mais ou menos assim, ó. Se a gente fosse trazer para um exemplo bem prático, assim, se as minhas unhas estão quebradiças, não é um problema ali na unha, é alguma vitamina que está faltando. Assim, um exemplo bem simples, que me veio na cabeça agora. Então, mais ou menos é isso que a gente faz, assim. Vamos, trazendo para o emagrecimento, se a gente está engordando, e às vezes as pessoas nem percebem, mas se a gente está acima do peso e não está satisfeito com isso, a gente precisa identificar qual é a causa daquilo, para conseguir mexer na consequência. Então, assim, uma coisa que a gente trabalha muito no coaching é perceber que todo problema que a gente tem, ele já é consequência da forma como a gente está enxergando as coisas, da forma como a gente está funcionando. Então, seja no trabalho, se tem alguma coisa ruim no trabalho, seja nas finanças, porque finanças é um dos maiores problemas que as pessoas têm, e a própria falta de dinheiro, alguma coisa, já é uma consequência da forma como a pessoa percebe, percebe a própria vida financeira, percebe o local onde ela vive. Então, está sempre relacionado com a mentalidade da pessoa. Então, seja qual for a área, sempre a gente precisa trabalhar percepção e mentalidade. Uma vez eu li o livro O Segredo, que fala que se tu precisa de alguma coisa, se tu acha que tu tem que ter alguma coisa. Por exemplo, eu quero um carro melhor do que eu tenho. Ou eu quero uma mansão e tal e tal. Tu tem que pegar uma imagem, colocar essa imagem num lugar visível. E tem que ficar sempre pensando nessa imagem e tal e tal e tal. E aí eu achava assim, aquilo um pouco mágico demais para acontecer. E aí eu fiz alguns cursos em PNL, né? Fiz alguns cursos assim. E também cursos de liderança, né? De mudança, né? De mudanças, assim, questionamentos, assim, que a gente às vezes não se faz, né? Às vezes tu vai, como tu diz, né? Tu vai levando a vida e aí, tá tudo certo, eu penso assim, tá tudo certo. Mas às vezes tem coisas que tu faz que tá lá no teu, né, teu cognitivo ali, tu não sabe. Então, às vezes tinha trabalhos que eu recusava, ou coisas que eu não fazia, ou dinheiro que eu gastava a mais, mas porque às vezes eu não me olhava, assim, não cuidava do que eu tava fazendo, né? Que a gente tem que vigiar, às vezes, até o que a gente tá fazendo, porque às vezes a gente tá errado e não percebe, né? Perfeito. E aí eu percebi que eu fiz um curso de 2 dias, e eu cheguei em casa e eu trabalhei muito mais feliz, e fiz muito mais negócios, e o curso se pagou. E aí eu percebi assim, mas eu não precisava, né, ter passado por tudo isso e ter gastado com curso para ter percebido que eu trabalhava melhor, né, quando eu tava empolgada, quando eu tava motivada e tal. E aí eu comecei a perceber que esse livro O Segredo, ele não é tão loucura assim, né? Porque se tu quer fazer uma viagem, tu tens um tempo de planejamento e tu sonha com aquilo e começa a colocar aquilo como meta, ele acontece. Agora, se tu coloca como sonho, e aí as pessoas perguntam assim, Sheila, tu não tens vontade de viajar pra tal lugar? Não, mas ninguém vai pra lá, porque lá é difícil, é caro, não, aquilo lá não tem como eu ir. Aí aquilo realmente não vai acontecer. Agora, se as pessoas disserem assim, Sheila, tens vontade de ir pra tal lugar? Tenho, tô me organizando. E aí tu começa a botar isso na tua cabeça, a coisa vai acontecendo, né? Parece mágico, né? Mágico. Eu sempre falo para meus clientes assim, parece mágico. E eles dão esse retorno, assim, nossa, eu não consigo... Como a mudança acontece rápida, mas não é mágico. É por causa das nossas ações que a gente faz e nem sequer se dá conta, dependendo de como o nosso foco tá ajustado. E direciona para aquilo que tu tanto pensa. Isso. E o importante, assim, Sheila, é a gente saber, a gente sempre vai estar com foco em algum lugar. Então, se a gente não colocar consciência aonde a gente direcionou o foco, ele pode estar no local onde a gente não quer as consequências, entende? Ou seja, porque a gente está sempre pensando. Agora, será que a gente está tendo consequência da forma como a gente está pensando? Mais ou menos aquele segredo, o segredo ele fala assim, eu sempre faço analogia assim, imagina quando você vai comprar um carro, eu quero um carro vermelho, e aí, quando a gente sai quer muito aquele carro vermelho, quando a gente sai na rua, qual é o carro que a gente mais vê?
É incrível, é o carro vermelho que passa, né? Por quê? É porque todo mundo teve a mesma ideia que a gente e comprou um carro vermelho? Não, é porque a gente ajustou o nosso foco e, de repente, o mundo começou a responder como se o mundo tivesse mudado, dependendo da forma como a gente estava pensando. Mas não, sempre teve lá. Então, o segredo é falar mais ou menos assim, olha, as coisas elas sempre estão ali à sua disposição, mas se você não ajustar o seu foco para conseguir que elas aconteçam, para dar, às vezes, ouvido às pessoas certas, para conseguir enxergar as oportunidades certas, então é só um ajuste de foco. E isso precisa acontecer, porque a gente está sempre com foco em alguma coisa. Então, que a gente tenha consciência aonde a gente vai colocar ele. Legal, né? Seja pensado, né? Que não seja uma coisa assim que aconteceu, né? Isso. Uhum. Isso fica muito E aí, emagrecimento, né, que a gente pensou em conversar, é uma coisa muito assim, né? Uhum. O que faz hoje as pessoas não engordarem ou viverem em cima é porque a gente mais ou menos se desconecta do nosso corpo, né? Eu posso falar de emagrecimento? Pode, lógico. Então, porque eu sempre falo nas minhas palestras, assim, que o bebê, quando a gente nasce, a gente mama só o tanto que a gente quer. Né? É só o tanto que a gente quer. Eu não sou mãe ainda, mas todas as mães, pelo menos, elas não falam assim, ele mama um monte. Não, a hora que ele não quer, a hora que ele não quer mais, ele larga e deu pra ele. Só que isso a gente vai perdendo. Isso é uma coisa natural que a gente tem e a gente vai perdendo. Por que vai perdendo? Porque a gente vai se desconectando do nosso próprio corpo. É como se a gente fosse vivendo um eu e um. E aí a gente não consegue os resultados. E aí vai engordando, vai tendo as consequências que a gente tem. Então, a ideia é sempre voltar ao foco. Por exemplo, a gente está falando sobre foco. Para ter o emagrecimento, para conseguir de forma consciente e consistente, a gente precisa voltar ao foco naquilo que é o nosso natural, que é o nosso próprio corpo. Quando ele não quer mais, ele vai dizer, porque a gente já nasceu com isso. Só que a gente é quase como se ignorasse o que ele fala e vai comendo, e vai sucumbindo à indústria do alimento, às propagandas, e vai levando. Mas o grande segredo de conseguir sucesso em qualquer coisa é ter consciência em qual foco eu vou querer colocar aquilo. No emagrecimento, por exemplo, voltar a focar no próprio corpo. Não sei se me fiz entender. Parar quando a gente já tá se sentindo satisfeito, já tá se sentindo bem, né? Se enxergar, né? Porque isso já é natural nosso. Isso já é uma coisa que nasce com a gente. Porque todo bebê, quando ele não quer mais, ele para. Só que depois de um tempo a gente vai, como a gente tá falando mais cedo, né? Vai empurrando, vai. E o emagrecimento. E o que acontece, às vezes, Sheila, é que a gente pode tentando esconder algumas coisas da nossa própria vida com outras. Por exemplo, entender o que está por trás da gente estar engordando, entender o que está por trás da gente estar sempre sem dinheiro. Entender o que está por trás das coisas. É o que a gente faz quando profissionais da saúde mental, assim, do coaching, da saúde mental. Ninguém engorda porque quer, assim, a partir de hoje, agora eu quero viver acima do peso, vou comer um monte. Não, aquilo vai acontecendo como consequência de algo. E aquele algo a gente precisa entender o que é. E quando a gente entende, a gente consegue lidar com aquilo. Quando a gente não sabe o que é, a gente fica sempre mexendo na consequência, que é já o corpo acima do peso. E aí a gente não consegue chegar na causa. É mais difícil quando dá realmente resultado, né? Eu até quero saber da Catiane, porque a gente olha ela assim, a gente não imagina, né, Catiane? Mas eu quero que tu conte a tua história, como foi, se tu já era uma adolescente gordinha, uma criança gordinha, ou se foi uma coisa que tu foi engordando depois de um tempo, como é que aconteceu? Então, eu enquanto adolescente, eu sempre fui magra, né? Sempre tive um peso ideal. E ali por volta dos 16, 17 anos, eu né, tive uma alergia muito forte e tive que fazer um tratamento. E eu, né, fiz uns 2 anos, eu acho, tomando medicação muito forte. E o médico acredita que foi a partir dali que eu comecei... Que desencadeou, que tu começou a ficar mais gordinha. Isso, aí eu comecei a engordar e eu não conseguia mais parar. Comia bastante, começou a mudar a minha alimentação. E onde eu não conseguia mais voltar no meu foco, né? Fui perdendo o foco, né? E com isso, depois comecei a, né? Tentava fazer dieta. Tomei muitos remédios. E especialistas faziam tratamento com remédio. Emagrecia realmente.
Mas quando eu parava, porque a pessoa não consegue tomar remédio a vida toda. Chega uma hora que tu tens que parar. E nessa fase dos 16 ali, tu diz acima do peso, uns 30 quilos acima do peso, era pouco, dava ainda para retornar com exercício físico, com uma alimentação melhor? Dava para retornar. Eu acredito ali, eu tava na minha adolescência, mas na faixa de 50, 55 quilos, né? E teve um mês que eu lembro que eu engordei 10 quilos. Foi assim, bem desencadeou, foi bem complicado. E dali eu não conseguia mais. Então, cada mês era 5, aí depois, vou me cuidar um pouquinho, né? Tem que comer menos. Então, mais 5 quilos era garantido que eu tava engordando no mês, né? Que tanto, Cati. Foi bem difícil. E quando que tu se enxergasse gordinha? Porque tu era uma adolescente magrinha e aí tu fez um tratamento e até então tava tudo tranquilo. Aí tu viu que tu tava assim mais cheinha e tal, tava tentando emagrecer. Mas quando tu pensou assim, nossa, e agora? Que tu se viu assim, não, agora eu tô muito gordinha. Eu tava na faixa ali de uns 19, 20 anos que eu fui na balança, gente, eu tô com 90 quilos. Né? Se assustou, tu viu assim assustada, que não tava normal, que o teu corpo ele não tava tendo essa pausa, né? Agora eu já estou satisfeito, agora já tá, né? O teu corpo ele pedia cada vez mais comida. Pedia mais comida, sempre. Então eu comia bastante. E eu continuei, né? Continuei com vou pra academia, vou fazer uma dieta. Fui nutricionistas, várias também. Não foi nenhuma, nem duas. E aí, muita indicação, né, Catiane? E aí as pessoas, faz isso, faz aquilo, toma isso. Aí começa a dieta do líquido, dieta da lua, dieta da fruta, dieta não sei do que. E aí tudo tu fazia porque tu tava nessa procura de voltar, de retornar ao peso que tu tinha. Foi. E também, eu lembro, né, que eu tive começo de bulimia. Nossa. Foi. Tomava bastante medicação, já por minha conta, que tem coisas que, né, a gente consegue. Produtos naturais, então vamos comprar. A amiga tomou, faz bem. Mas lá tu consegue comprar. Comprava, tomava bastante. Até eu conseguia manter o peso, não vou dizer que não. Né? E depois eu comecei com bulimia também. Nossa. Até que eu tive um desmaio, né? Eu trabalhava na época em Tubarão, tive um desmaio, fui pro hospital. Aí lá que eu comecei a pensar, não posso continuar desse jeito, não tem como. Né? Porque nem emagrecia e nem era saudável, né? Não era saudável. Porque tu não consegue manter por muito tempo. Né? Eu não aprendi a comer. Né? Era tudo forçado, então chega uma hora que tu tens que parar. Senão... E aí, ao invés de tu ter um corpo saudável, um corpo que, né, que tava em processo de emagrecimento mais saudável, tu acontecia de ficar agredindo o teu corpo o tempo todo, né? Com umas dietas malucas, com a bulimia, né, com vários processos que o teu corpo reagia mal, né? Aí desmaiava, ia pro hospital. Sim, aí era bem complicado. E aí depois tu teve bebê? Foi, aí depois eu casei, tive o bebê. Até quando eu engravidei do Arthur, eu tava assim, num peso, não tava, né, tão... Eu tinha consegui ali me manter um pouquinho. E na minha gravidez eu engordei 30 quilos. Tá, o Arthur tem quantos anos? O Arthur tem 11 anos. Tem 11 anos. Aí tens outra bebê também. Aí tem outra de 1 ano. De 1 aninho. De 1 aninho. Tá, e aí tem só os dois? Só os dois. Tá, e aí com o Arthur tu sentiu que engordou mais um pouco? Foi, mais na gravidez 30. do Arthur engordei 30 quilos. E aí depois, quando eu ganhei o Arthur, né, geralmente o processo de amamentação, né, a maioria das pessoas, elas até emagrecem um pouco. Eu não consegui emagrecer. Eu fui engordando. E aí continuou com aquele peso e ainda continuou engordando. Continuei engordando. E aí chegou no limite, né, do teu peso, que foi 133 quilos. 133. Esse foi meu limite. Que foi quando tu sentiu que tinha engordado. Mas antes desse 133, teve uma fase que tu desanimou de fazer tanta dieta e tá em tantos nutricionistas e tá fazendo tanto exercício físico, né? Porque a gente sabe que também, dependendo do peso, já começa a doer joelho, tornozelo, já começa a prejudicar, né? Um pouco. Prejudica. E aí tu engordou mais um pouquinho ainda, né? Que chegou no 133. Quando eu tava ali por volta dos 110 quilos... Aconteceu, como a Núbia falou, né? O exemplo do rio. Né? Deixei o rio levar, perdi o foco, desanimei. Porque tava vendo que não tava vindo o resultado que tu queria e rápido. Não vem o resultado. E quando tu tá nesse peso, geralmente tu quer um resultado rápido, né? E quando tu tá num peso muito alto,
5 quilos no mês não é nada. A gente não nota, Tu não né? sentia diferença Não. na roupa, Não não dava. sentia. Não sentia. Então, tu vai perdendo, tu vai ficando desanimada. Aí, tava na academia, acho que foi umas 2, 3 vezes pra academia. Não tava me sentindo bem. E assim, eu vou largar Não tudo. tava com a autoestima boa pra Não para tava. fazer exercício, para se alimentar melhor, e aí também Isso. dificultou bastante, o que fez então tu dar uma engordada e aí chegar nesse peso. Aí, cheguei nesse peso. Tá, agora o que que acontece, né? Porque a Núbia fala de emagrecimento e tal, mas a pessoa também tem que ter muita força de vontade e também tem que ser possível, né? Porque emagrecesse quanto na cirurgia? 65, né? 65 quilos. 65. Foi. E aí, não, com todo esse processo, já não dava mais pra ir pra academia e tal. Aí decidisse, né, fazer a cirurgia. Foi, decidi. Tá. Eu tava conversando antes com a Catiane e ela falou uma coisa que eu achei bem interessante, que o teu marido te apoiou um monte, e ele que meio que organizou tudo pra te não ficar com receio de fazer a cirurgia, né? Foi. Não se desesperar com o processo, né? Foi. Ele me ajudou bastante, né? Ele que olhava as coisas, como é que era, como é que não era. Fomos atrás também de bastante pessoas que já tinham feito, né? Porque eu não fiz aqui, eu fiz no Paraná, né? Para saber como era, o que elas estavam, como é que era o depois, né? Porque a gente tinha muitas dúvidas. Então, ele me ajudou bastante. Porque precisa de uma disciplina, né? Nesse Precisa processo. de uma disciplina. Porque Catiane, eu nunca convivi com gente assim que tenha feito, eu conversei sobre isso. E assim, é um processo bem complicado pós-cirúrgico, tanto a cirurgia quanto o pós-cirúrgico, né? É. Conta pra gente como é que foi o teu pós-cirúrgico. O que tu precisou fazer depois pra manter o peso, né? Pra perder peso, na verdade, né? E pra Aham. manter a tua saúde certinho. O pós-cirúrgico, ele é complicado, não vou dizer que é fácil, né? Porque é uma cirurgia muito invasiva, né? Só que eu acho que a gente tá tão no foco, tu tá tão empolgada que ele acaba te dando uma tranquilidade. Tu vai fazendo cada dia após dia e tu sabe que aquilo ali vai passar. Porque são 15 dias, no meu caso, foi, né? De dieta líquida, tu só toma líquido. Aí as pessoas falam, meu Deus, como tu vai sobreviver, né? Porque é difícil. Né? Quando eu te perguntei, eu achei que Aham. tivesse dado assim um desespero, né? Mas tu falou que tava empolgada e acaba não sentindo, né? Isso, eu tava muito empolgada. Ali no final, quando faltavam uns 5 dias, vai dando assim, tu vai ficando, né, dando um desespero. Mas também nada que tu sabe que no outro dia vai passar, falta só 4, falta 3 dias. Depois tu vai voltar a comer as coisas, né, devagar, mas que tu gostava, né? Então a gente tem que ter a calma. E eu, como a gente estava falando antes, né, deu um pequeno problema na minha cirurgia, que eu comecei a enjoar quando eu estava passando da dieta líquida para pastosa, faziam 16, 17 dias, eu comecei a enjoar muito e eu não conseguia mais comer. Então eu tive que fazer exames, levei para o médico que tinha feito e eu estava com uma, segundo ele, não sei se é bem esse termo, né, mas era uma úlcera que deu na ligação ali da cirurgia mesmo. Mas com tratamento também, deu tudo certo. Deu tudo certo. E Catiane, conta pra gente como era ser uma gordinha. E depois eu quero que tu conte pra gente como é ser uma magrinha agora. Porque a gente sabe, né? Eu tenho familiares assim, gordinhas, e a gente sabe assim, ó, elas são lindas, né? A gente tem essa questão da autoestima, elas são lindas e tal. Mas a gente também sabe que dá um pouquinho mais de trabalho ser gordinho pra conseguir roupa, às vezes pra fazer algum exercício físico, né? Se tu é uma gordinha saudável que ainda sobe escada e faz faxina e faz exercício, tá tudo certo. Mas se tu é uma gordinha de 133 quilos, é difícil fazer as coisas, né? As coisas mais básicas, né? É bem difícil, né? Também porque eu já fui magra, né? Eu era magra, então eu sabia os dois lados, né? Então até eles falavam assim, mas por que tu vai fazer? Questão de estética, assim, gente, não é estética, né? Quando tu chega nesse ponto, é porque assim, tu sair um simples, tu vai dar uma volta, tu já tem que levar 2, 3 tipos de calçado diferentes, tu sai de casa com um saltinho, né? Chega lá, tu caminha um pouquinho, tu já tem que colocar um mais baixinho. Quando tu não leva uma havaiana junto, uma rasteirinha, porque tu não consegue mais, teu pé inchou. Né? Tu não consegue fazer as atividades como tu fazia antes.
né? Uma escada para subir, tu já chega lá cansada, com dor no joelho, com dor no pé. Então é bem complicado. Eu lembro que eu fui uma formatura e nós fomos antes a, né, confraternização e depois era o baile. No baile eu já tive que entrar com uma rasteirinha. E não consegui parar meia hora, porque meu pé já estava todo inchado devido ao peso, né? Que a gente não consegue ficar tão de pé. Tu vai na loja comprar uma roupa. É muito complicado, tu não acha. Quando tu acha, tu não pode escolher, né? É um tipo de roupa, geralmente é mais caro, né? É difícil tu achar uma promoção. Saiu promoção de roupa. Geralmente a roupa para gordinho, no meu caso, como eu tava, não tem muita opção. É muito difícil, né? E muita marca também não faz aquelas blusinhas estilosinhas, aquelas calças com recorte, aquilo, para pessoas mais gordinhas. Então, tu vai encontrar, como disse, né, muita promoção, muita peça bonita, às vezes num número menor. No número maior é complicado, né? Isso, De encontrar modinha. Não encontra, é bem difícil. Hoje, assim, eu até noto que às vezes eles já estão começando a mudar um pouquinho. Marcas plus size mais estilosas, né? Isso. Não é mais tão roupa sem recorte, coisas assim tão frouxas, tão largas, né? As Isso. gordinhas, elas já têm uns vestidinhos, né, mais acinturadinhos, elas estão fazendo umas roupinhas mais femininas, né? Umas estampas mais legais, né? Mas né, enquanto eu era gordinha, eu tinha muita dificuldade. Sempre tive muita dificuldade em achar roupa. E mexe com a autoestima, né, Catiane? Mexe bastante. Né? Como é que a mulher ela vai se arrumar e vai se sentir bem se ela tem um casamento, uma formatura, um aniversário pra ir, foi na loja e não encontrou, não encontrou a roupa que ela queria. Não era aquilo que ela queria. Ela queria um cor-de-rosa, mas só tinha azul marinho, só tinha preto. Mas não era isso que eu queria. Aí tu já coloca uma roupa que não era o que tu queria, né? De um corpo que tu já tá tentando modificar e tu não consegue, né? Nesse processo de emagrecimento que não acontece, né? Isso. Então a autoestima ela fica bem abalada, né? Fica bem abalada. Né? Mas teve assim algum caso assim de eu não quero ir em tal lugar, ou não quero, ou né, o caso de não quero ir pra academia, ou não quero ir numa festa, ou não quero que me vejam com essa roupa, porque não era essa roupa que eu queria. Já te passou assim algumas crises assim de autoestima mesmo, de não era assim que eu queria? Sim, muitas. Já deixei de muitos lugares por causa disso. Até um simples, ir na praia, eu fiquei 8 anos sem colocar um biquíni, um maiô, sem ir à praia, só ia lá, molhava o pé, a bermudinha, porque eu não sei se até é vergonha ou porque não acaba não tendo, né? A gente, a roupa adequada para ti ir, então a gente acaba se privando muito desses lugares. Até um simples fato de tu ir em algum lugar, onde é que vai ser? Vai uma palestra, alguma coisa. Já fica até aquela preocupação. Mas é cadeira do que vai ter? Será que é aquela cadeira de plástico? Por quê? Isso eu não tinha pensado, mas é bem importante, né? A perna da cadeira esgaça, a gente tem medo de cair. E acontece vários casos assim. As poltronas de avião, elas são muito apertadinhas, não é feito pra... Isso, então... É mesmo. E aí, como é que um gordinho de 130, 140, 150, tem até mais gordinhos, né? A gente vê casos bem, bem sérios, né? De obesidade até mórbida, né? Como é que eles fazem para andar de avião, por exemplo, né? É por isso que eu falo, assim, a gente não tem uma estrutura adequada para viver acima do peso, nem o próprio corpo tem essa estrutura. Porque senão a gente não ia sentir no joelho, a gente não ia sentir na lombar, a gente não ia sentir no pé. Nada, no fim, foi feito para que viva acima do peso. Viva além do que aquilo que ele veio para viver. Então, eu acho esse mecanismo de engordar e emagrecer do corpo uma coisa fantástica, assim. Olha, quem inventou isso é fantástico. Por quê? Porque faz com que o nosso corpo seja capaz de, imagina, ele se transforma. Né? Ele aumenta de tamanho, ele diminui. É um mecanismo fantástico. Mas ele é um mecanismo para acontecer se for preciso. Se eu quiser estocar comida, alguma coisa assim. Mas a gente vive no meio da facilidade. Se a gente for parar para pensar na época das cavernas, né? A gente tinha, assim, quando tinha caça, então eles comiam, engordavam um pouquinho ali, porque eles iam gastar aquilo até caçar de novo. Hoje não. Hoje a gente tem comida manhã, tarde e noite. Né? No modo geral, na sociedade, né?
E comida industrializada, e muito açúcar, e muito Isso. óleo, e tudo que é porcaria e que é fácil, né? E é tudo muito fácil, que a gente não Muito precisa fácil. andar muito para conseguir comida, a gente não precisa, né? Então a gente vive hoje numa rotina, no dia a dia. E tá cada vez mais complicado, porque a gente anda muito de carro, aí a gente pede Uhum. comida em casa, a gente faz coisas assim que não ajudam também Uhum. pra manter um peso, né? Então, mais ou adequado. menos, é como se o nosso corpo ele tivesse adaptado para a época das cavernas. Só que a gente vive numa sociedade onde é tudo muito fácil, né? Como Aham. a gente vê. Só que também, ao mesmo tempo, é difícil. As coisas não são adequadas para isso. Os aviões não são assim. E se for assim, então eles precisam ter menos assentos são menos pessoas para comprar passagem. Então, de um modo Claro. geral, nossa sociedade não é tão adaptada assim para que a gente seja Não. maior, né? As roupas, a indústria de roupas, de calçado, né? Então, não é adaptado. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode cair nisso, porque a indústria alimentícia, de marketing, propaganda, quer que a gente viva acima do peso. Quer. Senão, não estariam inventando dietas novas toda semana, todo mês. A gente vive no local onde, assim, a gente paga menos para comer mais. Né? Aham. Gostaria de aumentar o tamanho do seu lanche por apenas alguns centavos. Então, é uma coisa que a gente precisa ter mais consciência da situação que a gente está vivendo, né? Não, e a gente tá falando isso de pessoas adultas que têm um discernimento de saber que aquele lanche, R$ 1, vem tantas coisas a mais, é perigoso. Agora, tu imagina a criança que bolachinha com um desenho desenho do desenho animado deles, né? O personagem favorito, e é sorvete, e é refrigerante. E por isso que tem tanta criança também gordinha, né? É. E se a gente não cuidar, isso só vai aumentar. Vou aproveitar uma coisa que tu falaste sobre a força de vontade, porque eu ouvi, e aproveitar que ela tá aqui, que ela é um caso muito legal, assim, sobre emagrecimento, sobre foco, né? Eu já ouvi de vários clientes falar assim, ai, Núbia, não é força de vontade. Eu fico tão triste quando alguém fala assim, tu não tem força de vontade, é por isso que tu não consegue. Né? Eu imagino até que os teus espectadores vão se identificar assim, porque eu vejo que eles têm. Só que, assim, não... Imagina, toda a indústria, toda a sociedade, é toda feita para que ele não emagreça. Né? Então, assim, o que acontece? É a decisão. A primeira coisa, precisa realmente decidir, porque não vai ser fácil. Mas viver com aquilo é muito mais difícil do que aquele período em que a gente precisa fazer uma força um pouco maior. Foi o que ela falou, né? Que, até se tu quiseres falar um pouquinho. Tomou a decisão, tu perguntasse, mas será que ficava chorando quando tinha que comer só líquido? Não, até que não ficava muito assim. Por quê? Porque já tinha tomado a decisão, assim, não, eu tomei a decisão, vou fazer cirurgia, então a partir de hoje eu tenho que mudar. Mas isso foi uma decisão, porque quantas pessoas nós conhecemos que fizeram a cirurgia, não tomaram a decisão de viver uma vida diferente da pós-cirúrgica, né? E voltaram a engordar como era, ou até mais, e vivem com risco de vida, né? Porque estar acima do peso talvez não seja problema, mas ser obeso sempre é. Pode não ser no momento, mas ele vai ser. Não, um problema. E deixar claro nessa conversa que é uma cirurgia que ela não é fácil, né? Que é uma cirurgia que o pós-cirúrgico é dolorido, passa por um processo também de alimentação diferente e que é perigoso, que a gente sabe que tem gente que falece pós-cirurgia, né, bariátrica, né? Porque comeu uma coisa que não devia ou porque não se cuidou no pós-cirúrgico. Então, assim, ó, bem complicado, né? Super corajosa a Catiane e super disciplinada, porque precisa, né? Porque já pensou se a Catiane fosse assim, né? Uma pessoa que não tivesse ligada no que podia acontecer com ela, aí ela sai da cirurgia, que é super complicada, e aí ela pega e não se cuida. A Catiane estaria gordinha de novo, né? Não estaria no peso que tá. Então, é um processo bem, bem complicado, né? Até mais do que dieta, mais do que academia, porque a cirurgia ela é muito séria, né? Isso, e até ali aproveitando o exemplo também que vocês falaram do livro Segredo, da imagem, né? Eu tenho que ver a imagem. E fechou muito com o que o médico falou. A psicóloga também tinha comentado isso, porque ela disse que muitas pessoas acontece, porque hoje em dia, né, como já fizeram 3 anos, eu já como praticamente tudo que eu comia antes, né? Claro, a quantidade bem menor. Só que se não cuidar, tu acaba engordando. Hoje tu come mais, amanhã tu vai comendo um pouquinho, né? E tu acaba engordando. Então, o que ela disse da imagem? Geralmente, as pessoas não querem ficar mais com as roupas que a gente tinha, né? Quando era gordinha, tu vai te desfazer da roupa. Aí ela disse, guarda umas 2, 3 peças dessa roupa e deixa lá.
no teu armário, tu nunca vai se desfazer dela. Quando tu pensar em começar a comer, eu vou perder o foco, tu olha bem para aquela roupa, tu veste, se possível, e lembra do que tu era. Até que ponto tu chegou, para não acontecer mais. De tudo que tu passou pra Tudo que estar com passei. saúde, pra estar magro hoje, olha que Isso. processo complicado. E já pensou ter que fazer tudo de novo? Já pensou acontecer alguma coisa contigo? Então, tudo isso tem que ficar muito claro, né? Sim. Pra pessoa que fez a cirurgia. Olha, não é brincadeira, não. Não, Olha não como é tu era e brincadeira. olha como tu tá. Olha como tem que ser feito, né? Isso. E é o foco, porque assim, eu venho de uma família que eles têm muito problemas cardíacos, né? A minha mãe é diabética, meus tios, meu avô. Então, eu acho que o foco maior é a saúde. Então, por que eu não quero voltar, né, a engordar de novo? Porque eu também tenho medo, né? A gente tem que ter o foco. Eu quero ter saúde. Eu acho que é o mais importante, né? Com certeza o mais importante. Saber que, querendo ou não, a saúde, a estética, tá tudo meio envolvido, né? Porque com o emagrecimento tu já se sente melhor também pra se vestir. E depois que, saiu da cirurgia, o emagrecimento ele foi acontecendo devagarinho. E aí foi a hora de comprar tudo novo. Então, a gente estava conversando aqui antes, eu guardei várias roupas, tá? Eu fui guardando, eu não sei porquê, mas eu fui guardando. Eu tinha muitas roupas lá na mãe, eu casei, vim pra cá, mas muitas coisas minhas ficaram, desde quando eu tinha meus 15 anos. Então, eu era magra. E ali eu fui guardando tudo, eu não conseguia me desfazer das minhas roupas. Então, quando eu fui emagrecendo, na verdade, eu já tinha roupas pra voltar Tinha a roupa pra usar. voltar. Foi muito Foi engraçado. a roupa pra ir, aí ela tinha uma roupa pra voltar. E eu cheguei a usar algumas roupas de quando eu tinha 15 anos. Claro que eu Que não usava, mas delícia. eu voltei a vestir. Então, isso foi muito gratificante, foi muito bom. Felicidade, né, Foi. Catiane? Então, eu tinha, assim, o manequim desde quando eu tava magra até quando eu cheguei com 133 quilos. Aí eu vi a evolução. Eu Porque assim, aí meu a Deus. delícia de estar colocando as roupas e sentindo que elas estão diminuindo de número, né? Eu tô Foi. num jeans tamanho tal, mas agora eu já tô entrando no jeans tamanho tal. E aí Uhum. o processo... E o emagrecimento, ele é rápido? Como é que ele foi? Porque foi 65 quilos, né? Foram. Ele não é... Foi mais ou menos dentro de um ano eu emagreci tudo isso. Uhum. Um ano e meio. Dentro de um ano e meio eu já estava com esse peso todo perdido, né? 65 quilos. Então, ele não é uma coisa que acontece também tão rápido. Os primeiros meses são mais rápidos. Aham. Os 3, 4 primeiros meses ali, que ele acontece de forma mais rápida. Depois, ele vai dando uma diminuída, né? Porque daí a gente também vai começando a comer alguma coisa. Aham. Mas dentro de um ano e meio ali, eu ainda estava perdendo algum peso. E aí sentia muita diferença, né? Muita, bastante. Até no próprio calçado, eu diminuí, né? Eu fui engordando, meu pé aumentou 2 números. Né? E Porque agora fica inchado. fica inchado, isso. Emagrecendo, ele voltou pro tamanho de antes, até isso. E Então- jeans e tudo. Tinha alguma roupa assim que tu tinha loucura pra usar de novo? Assim, eu quero usar um vestidinho. Eu quero usar um jeans, quero usar uma blusinha assim. Tinha alguma roupa assim que tu olhava assim na vitrine e pensava, eu queria tanto usar esse modelo. Tinha macacão, eu achava muito lindo o macacão. E eu não usava. Tanto é, certa a autoestima baixa também, tu não queria colocar o macacão, né? E quando eu consegui, assim, agora eu vou comprar um macacão, consegui colocar, gente, eu fiquei muito feliz. Foi muito bom. É igual a criança, sabe? Quando ganha um brinquedo, é a mesma coisa. Tu fica bem contente. Bom, né? Que bom. E que bom que deu tudo certo e que bom que tu manteve, né? Porque aí, no caso, a autoestima agora é muito melhor. Tudo Sim, facilita, né? Fica tudo tudo muito mais facilita. fácil, né? Sim. Eu acho que o caso dela é muito legal, porque, assim, é um recado que a gente até pode deixar, né, para os teus seguidores, assim, ó, que a gente tá falando antes, o emagrecimento, ele tá muito relacionado com amor próprio. A gente não, a gente pensa o contrário, geralmente. Eu quero emagrecer para me gostar, para me amar, e tem que ser o contrário. Primeiro eu tenho que me gostar, para quando eu realmente decidir entrar no processo de emagrecimento, seja ele qual for, com nutricionista, com coaching, com cirurgia, seja ele qual for, ele dá certo. Foi a diferença, né? Primeiro decidir se amar, para depois emagrecer, e não o contrário, né? Que eu acho que é um recado bem legal
para deixar, para que as pessoas reflitam, assim, o que a gente tá colocando antes. Eu quero emagrecer para gostar de mim, para conseguir me olhar no espelho. Primeiro, eu tenho que me aceitar. Ou primeiro, eu tô me amando tanto que eu tô percebendo assim, ó, este corpo não me representa. Né? Porque quando tu não consegue ir na praia, por exemplo, esse corpo não me representa. As pessoas vão me olhar e vão dizer assim, não, isso que você está olhando não sou eu. Eu sou muito melhor que isso, eu consigo fazer muito melhor. E aí sim começar a mudar a mentalidade para mudar depois a forma física. Quais as principais queixas das tuas coachings, né? Isso, coaches. O que elas falam mais? Assim, eu engordei porque eu tive filho, aí me descuidei, ou eu engordei por medicamento, ou eu engordei porque eu passei por uma fase ruim na minha vida e aí eu fiquei um pouco ansiosa, aí eu comi demais. Uhum. Qual o principal queixa e qual é a principal reclamação? Assim, eu não consigo. Porque aí, é claro, a gente se sabota, né? A gente justifica, a gente dá desculpa, né? Uhum. Eu não consigo porque eu trabalho demais, eu não tenho horário para ir pra academia, eu não tenho como levar comida pro trabalho, a comida saudável. Eu viajo e aí acabo ficando muito tempo fora, aí acabo não me alimentando direito. Como é que funciona? Todas Como essas coisas que tu falasse. Mas o que mais é engraçado, eu até perguntei pra ela assim, olha, tu percebia quando tava engordando? Ela falou, eu conseguia perceber. Porque a maioria das pessoas, quando elas percebem, já estão gordinhas. Sabe como é que elas percebem? Elas olham nas fotos. Elas não vão vendo que estão engordando. Aí elas vão notando nas roupas. Mas quando elas olham na foto, que é a foto que mostra, né? Elas assim, meu Deus, aquela pessoa não sou eu. E aí é que elas se dão conta. Então eu já tive vários e vários casos das pessoas falarem assim, que daí se deu conta do que tinha acontecido, de como é que estavam as coisas, de não se reconhecer nas fotos. Isso eu já vi muito acontecer. De olhar a foto antiga e ver assim, nossa, mas eu era bem mais magra, agora, né? Isso. E aí, porque o espelho, se olhar no espelho, é bem diferente de se olhar nas fotos. Então, eu sempre digo assim, olha, faz o seguinte, bate umas fotos tuas e vê se tu vê a mesma coisa que tu vê no espelho. Porque no espelho a gente não vê. Porque o olho corre, ou ele corre para os nossos defeitinhos e a gente fica em cima dos defeitos, tipo, eu tenho esse pneuzinho. Então, ele fica ali em cima, ou ele fica ali, ou ele não vê o que está acontecendo. Mas a foto, ela mostra. Então, uma das maiores coisas que quase todos os clientes falam é assim, quando eu percebi, eu já estava... não me reconheci mais. Já tava gordinha. E aí vem todas as desculpas, assim, que não necessariamente são desculpas, mas são as dificuldades, né? Que não tem tempo, ou é muito difícil, sabe? Ou eu já tentei 1000 vezes e não consegui. Ninguém na casa faz dieta, só eu, então eles, né? Então é uma dificuldade. Mas assim, Sheila, o que eu falo? É mudança, primeiro tem que tomar decisão, que foi o que a gente percebeu que ela tomou, né? Para depois de tomar a decisão, daí nós profissionais estamos aqui para ajudá-las a decisão eu não consigo fazer ela tomar. É uma coisa né, tem que partir da pessoa. A pessoa precisa te procurar, porque tu também não vai ligar pra pessoa, olha, fulana, tu tens que emagrecer, né? E mesmo assim, tá, se ela chega a me procurar, já tive muitos clientes assim que chegaram me procurando assim, olha, eu quero emagrecer, tu vai ter que dar um jeito? Assim, não, calma. Não, se tu quer mesmo, ou assim, o quanto tu quer emagrecer? Eu quero muito, é o sonho da minha vida. Aí a gente vai e fecha de coaching, a gente sabe que é um valor, né? Assim, não, mas então deixa, não é isso, e a pessoa se acostuma. O problema é que a gente se acostuma com os nossos problemas. Então, a pessoa pode não ser feliz por estar acima do peso, mas se acostuma com isso. Então, o segredo é a gente tomar consciência, que às vezes acontece de uma forma chocante, assim, olhando uma foto, e aí mudar a mentalidade para que a gente realmente faça as ações assertivas. Porque não adianta aquilo que a gente brincou na hora que entrou, assim, não adianta comer uma alface pensando numa coxinha. Não. Né, que a gente tava rindo ali. Não é ser justa, né? Não adianta, porque o cérebro só tá dizendo assim, a hora que tu parar, aí a gente vive. Mais ou menos as pessoas falam assim, ou eu sou feliz ou eu vivo de dieta. Só que não é assim. Aí a pessoa come alface uma semana, passa, só vegetal, não, eu só vou comer pão integral. Aí passa aquela semana, ela quer comer o mundo. Aí também não resolve, né? Precisa mudar a mentalidade. E a mentalidade, daí sim, é um dia depois do outro, fazendo o que precisa ser feito para conseguir mudar a mentalidade. Porque a nossa mentalidade de hoje foi construída assim. Foi com um dia depois do outro, acreditando nas coisas que a gente acredita. Os maus hábitos e agora voltar ao processo que a Catiane voltou para usar as roupas que ela já tinha. Isso. É um processo bem difícil, né? Mas é possível. A gente vê os casos, é possível. Só que só é possível... Do caso dela da Catiane ficou muito claro, assim, só é possível quando a gente toma a decisão.
Aí todo o resto existe. Coloca como meta objetivo e não como sonho. Porque se a Catiane fala assim, mas uma hora eu faço a cirurgia, uma hora eu emagreço, quem sabe, né? Quem sabe também daqui a pouco eu também já consigo emagrecer. E tu começa a colocar aquilo como sonho, como algo muito, muito distante, né? Muito longe, a coisa não vai acontecer, né? Eu tenho certeza que ela ficou com medo de fazer a cirurgia, né? Que ficou com medo do pós-operatório. Porque a gente tem medo, né? Aí as pessoas perguntam, Sheila, fizesse tal coisa, tu ficasse com medo? Lógico. Mas tu fizesse, não, porque eu fico com medo mesmo. Vai com medo mesmo, porque se tu começar a colocar na tua vida os empecilhos e dizer, isso não, porque não tá na hora, isso não, porque começar a botar desculpinha em tudo que tu faz, tu não faz nada, né? Isso, e até ali falando do medo, quando eu tomei a decisão, não, eu vou fazer cirurgia, vai ter que dar certo. Muitas pessoas falam, mas muitas pessoas emagrecem só com dieta, então por que tu tens que fazer isso? Tu consegue, né? Você vai ter que fazer, parar de comer porque tu fez uma cirurgia, tu consegue parar antes. Realmente, eu admiro muito, né? Acho o máximo quem consegue emagrecer sem passar por uma cirurgia, que é o ideal, né? A gente sabe. Só que no meu caso, eu não conseguia mais. Eu já tinha tentado várias formas. Já tinha fugido um pouco do controle, já tinha fugido do controle. Então, eu acredito que muitas pessoas que fazem, né, que tomam essa decisão é porque realmente elas não conseguem mais fazer uma dieta, né? É uma ferramenta, né? Tá aí pra isso. Eu costumo brincar assim, é uma ferramenta, né? Então, tá aí pra isso, pra ser usada. A cirurgia bariátrica não tem, psicologicamente falando, não tem problema nenhum. É uma decisão, é uma forma de conseguir chegar naquele resultado. Mas um processo que tenha também um cuidado, né? Como a Catiane passou por mãos de psicólogos, né? Teve todo um acompanhamento. Não foi lá pra cirurgia e de repente teve que se resolver sozinha, né? Não, tem que ter um acompanhamento, né? O antes também. Porque não é só físico, né? Não é só físico, né? Ele mexe muito com a autoestima da gente, com o humor. Então, tudo isso, tu tens que ter um acompanhamento, porque senão, eu acredito que não é possível, né? Meninas, vamos para as considerações finais. Vocês viram como passou muito rápido? Como o assunto estava bom? Então, eu quero saber da Núbia, do teu trabalho, Núbia, que é maravilhoso, né? Que, coincidentemente, gente, descobri que a Núbia é minha prima, né? E aí, ela tem uma conta lá no Instagram que ela faz live direto. Então, quem quer seguir a Núbia, e tem sempre informações bem legais sobre life coach, né? Não só emagrecimento, mas tantos outros temas. Inclusive, disciplina, foco, né? Não se fazer de vítima, se organizar, ir pra frente, ter uma vida extraordinária. Acompanhem a Núbia, que o trabalho dela é maravilhoso. Legal, obrigada, Sheila, pela oportunidade. Realmente acompanhem. Eu tenho uma conta no Instagram que é Núbia Bittencourt. Então, só colocar o nome completo, Núbia Oliveira Bittencourt, já aparece, é a primeira lá que aparece. E realmente, assim, a ideia é sempre deixar dicas, deixar questionamentos, para que as pessoas sejam cada vez mais protagonistas das suas próprias histórias. Não deixar aquele negócio, deixa a vida me levar. Realmente, a gente viver a vida, como tu falaste, extraordinária, uma vida épica, a melhor vida que a gente poderia pensar em viver quando a gente vem. Porque ela é uma só, né? Independente de crenças financeiras, mas a gente, sendo a gente, vai ser uma só. Então, que a gente viva da melhor forma, porque a gente veio com esse direito, a gente veio com essa capacidade, independente de ter dificuldades físicas, emocionais, a gente veio com tudo para dar certo. Quando a gente não dá, o que não pode acontecer é a gente se acostumar com os problemas. E é o que mais acontece. Então, é legal que a gente tenha sempre, acompanhe pessoas que estejam sempre questionando, dando dicas para isso. Então, eu convido a todos a me acompanhar nas redes sociais. Agradeço estar aqui e vou deixar então uma consideração para que os seus seguidores, né, pensem se eles estão satisfeitos de 0 a 10. O quanto, tu conhece esse número, né? De 0 a 10. O quanto você está satisfeito com a sua vida, com o seu corpo, com a sua vida financeira, com o seu relacionamento, com aonde você vai chegar. E se a nota estiver muito baixa, o que pode ser feito melhor? O que você pode fazer melhor? E ainda mais, o que será que você está se contando? Qual a historinha que você está se contando que talvez esteja lhe impedindo de dar o seu melhor, de fazer algo melhor? Que ótimo. Obrigada, Núbia. A gente ficou muito, muito feliz de receber a tua visita. E com certeza essa mulherada aí vai repensar muita coisa. E vamos procurar, né, trabalhar a mente antes de trabalhar o corpo, né? E não fazer loucuras, né, meninas? Que a gente sabe que agora tá muito em alta esse negócio de medicamento.
e eu tive uma má experiência com medicamento, assim, já tive pessoas próximas que sofreram bastante, o medicamento às vezes não faz tanto bem, né? O pessoal se automedica, faz loucura, aí quer fazer academia toda num dia. Tudo né? que é muito louco, medicação, dieta restritiva, foi feito pra não dar certo. Então Porque é legal agride, que a gente... agride o corpo da gente, E ele foi né? feito pra não dar certo. Porque depois vai ter uma outra forma, vai ter um outro medicamento, vai ter uma outra dieta muito louca. Ele foi feito só pra manter a pessoa naquele ciclo. Então é bem legal de esse recado de esperança deixar. momentânea, né? Essa semana eu vou emagrecer tudo que eu tenho pra emagrecer, aí a pessoa acha que vai dar tudo certo, e aí acaba dando vários resultados ruins, né? Como ir pro hospital, bulimia e tudo mais, né? Então tomem bastante cuidado, esse programa foi pra isso, assim, pra cuidar da saúde dessa mulherada e a gente vê, então, casos que o coach, que a academia, que outros processos, eles funcionam com disciplina, né? Catiane, obrigada pela tua visita. A gente também adorou a tua história. Foi muito bom compartilhar isso com a gente. Eu que agradeço a participação neste programa, né? Fiquei bem contente também de ser convidada, né? E o recado que eu deixo é sempre focando a saúde, né? Emagrecer, mas sempre com foco na saúde, porque senão não vale a pena, né? Não vale a pena, Não. por experiência própria e Por muitos experiência própria, isso. maus resultados, né? Foram. Conseguimos um resultado bom. Verdade. Obrigada. Isso aí. Meninas, obrigada. Eu vou agradecer aqui a vice-versa que me vestiu hoje com essa calça jeans maravilhosa, gente, super confortável. E essa assim, bem grandona. Vocês vão ver muito ainda no verão. Agradecer também a senhora Fernandes, corretora.